Nossa palestra de agora tem como tema Eletivas e sua ligação com o projeto de vida, com Nayara Martins e Aline Dalmagro, do Instituto Então, Pro. a gente vive num país de muitos extremos e muitas dificuldades, e o que deixa a educação mais complexa, porque a gente não consegue escalar, a gente não consegue fazer várias coisas que, num país menor, a gente conseguiria com mais facilidade. Né? Nos últimos anos, nos últimos 7 anos, a renda acumulada dos mais ricos aumentou 8,5% e dos mais pobres caiu 14%, ou seja, cada vez mais a gente é um país de extremos. Poucos muito ricos e muitos que são pobres. Né? E a gente tem 81% dos brasileiros, dos estudantes, que ficam na rede pública. Ou seja, se a gente quer fazer uma transformação, ela precisa acontecer na escola pública, e é onde a gente tem mais dificuldade e mais complexidade. Nós temos um dado também que 36,5% dos jovens de 19 anos não tinham concluído o ensino médio em 2018. E hoje a gente vem aqui falar de eletivas e de projeto de vida. Então, por que a gente quis trazer esses dados? A gente acha que o projeto de vida é algo que todas as pessoas deveriam ter e que a gente poderia ter isso no ensino médio. E é isso que a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência. Aqui eu vou passar bem rapidinho. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto, Jovens a Bordo do Futuro, a nossa experiência nas 6 escolas, as escolas públicas, e como que a gente desenvolveu esse projeto, e, principalmente, a gente tem uma aluna nossa também, que a gente vai convidar para explicar um pouquinho como foi isso para ela, mas, principalmente, o que a gente viu de realidade no chão da escola, que são os desafios do que acontece no nosso dia a dia. E a gente tem 2 experiências em 2 anos diferentes, e é muito importante que a gente viu que, de um ano para o outro, já mudou muita coisa. Então, como que a gente vai tratando disso? Então, Nay, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que funciona esse projeto, o que foi feito, e se você pudesse falar para a gente quais foram as principais dificuldades para a gente começar esse bate-papo que o Instituto Pro encontrou quando entrou nas escolas e começou esse trabalho com os alunos. Bom, então, o nosso projeto ele funciona no contraturno. Então, hoje a gente pilota em 2 modelos. Tem alguém aqui da PEI? Legal. Então, a gente também entra nas disciplinas do mundo do trabalho e preparação acadêmica. Nosso maior desafio, respondendo a pergunta da Aline, sala de informática. Então, o nosso curso contempla que eles tenham, pelo menos, o pacote Office. Por quê? Se tratando de mercado de trabalho, eles precisam fazer um currículo. Então, a sala de informática foi o nosso grande desafio aí, inicialmente. A gente, com algumas estratégias, principalmente de ensino híbrido, rotação, então, alguns alunos ficam numa sala, outros vão para a sala de informática. Com poucas máquinas, a gente conseguiu driblar isso daí. A partir dos currículos feitos, a gente tem outras questões a serem trabalhadas. Então, como eu me comporto na entrevista, como eu participo de dinâmica. Hoje a gente sabe, e eu estava assistindo aqui a palestra anterior, o jovem até consegue ser empregado, mas muitas vezes não consegue se manter. Então, também a gente investe fortemente na questão comportamental. Inclusive, acho que esse é o grande diferencial do PROA. Então, como eu fui convidada para trazer informações para eletivas, se eu pudesse dar aqui uma sugestão, eu acho que é, primeiro, começar com eletivas voltadas para o comportamental. Então, pensar em eletivas que possam proporcionar essa entrada ao mercado de trabalho. Como a gente viu a Thaís falando no vídeo, e a Júlia vai contar daqui a pouco. A gente já passou por isso. Participar de processos seletivos é muito difícil. Então, uma eletiva que a gente possa simular
entrevistas. A gente pode trazer outros professores, a gente pode pedir para outras pessoas do mercado, um irmão, uma prima, alguém que trabalhe, né, fora ali do ambiente escolar, para poder ajudar na seletiva, por exemplo. Então, os meninos vão fazer simulações de entrevista. Simulações de dinâmica. Então, por exemplo, uma coisa que os nossos empregadores fazem é trazer o retorno de como eles vão. E aí, os nossos jovens, a gente treinou tanto entrevista e não treinamos dinâmica. Então, eles vão muito bem na entrevista individual, mas não tão bem nas dinâmicas. Ah, Nayara, muito legal, mas como que eu toco dinâmicas? Né? Então, o Pro hoje tem um material, a gente pode trocar, enfim, no final a gente pode conversar aqui. Ele tem lá indicações de como tocar essas dinâmicas, como fazer isso. Na internet a gente acha muita coisa. Então, acho que eu começaria com essas duas principais eletivas. Para o mercado de trabalho é muito importante. E não só o mercado, né, gente? Acho que a Aline trouxe um dado muito importante, é o desemprego. Acho que a gente tem vários jovens aqui e a gente precisa ajudá-los, de alguma forma, a acessar o mercado. Então, aí, passada essa fase, então, a sala de informática, né, para a criação desse currículo, a entrada do LinkedIn, o pessoal jovem que está aí, quem conhece o LinkedIn? 2 pessoas, 3, 4. Ok. Então, essa é a rede social do futuro para vocês. A rede social de vocês, para entrarem no mercado de trabalho, será o LinkedIn. Né? Então, uma eletiva onde o professor, mesmo que não tenha esse conhecimento, mas possa contar com a ajuda de alguém da parte de TI, será essencial vocês terem um LinkedIn. Tá? Então, também, essa é uma outra ferramenta, acho que é uma outra eletiva muito legal. Eu rodei várias escolas, eu acho que todas as eletivas, até eletivas de carnaval que eu vi, por exemplo, todas têm um complemento na educação do aluno. Ah, Nayara, uma eletiva de carnaval? Sim, é cultural, você está trabalhando a história do país. Todas as eletivas elas são necessárias. Então, acho que o meu foco aqui é muito falar dessa ajuda para a entrada no mundo do trabalho. Tá? Eu acho que também um outro desafio que a gente encontrou é que a gente, como professor, fica muito tempo preso também na questão de como a gente entrou. Então, a gente, como professor, a gente faz um concurso, a gente não passa por tantos processos seletivos. E a gente esquece que o nosso jovem vai passar por isso. Né? Então, um desafio também que eu encontrei foi a formação desses professores inicial, e não numa... Estou procurando a palavra aqui, mas não numa posição assim, eu não quero dar esse tipo de eletiva. Eu quero, mas eu não sei como. Né? Então, também buscar pares e buscar pessoas que possam ajudá-los. Uma outra experiência que a gente tem é fazer parcerias com empresa, que também pode ser uma super eletiva. Então, propor que uma empresa receba vocês. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro que chama a Natura, muitas pessoas devem conhecer aqui, que eles recebem os alunos. E é muito tranquilo, você entra no site, se inscreve, e eles recebem uma ou 2 turmas, enfim, conforme o cronograma deles, para eles vivenciarem uma empresa. Parece bobeira, mas a gente tem alguns alunos que vão... E aí fez todo o curso, deu tudo certo. Chega lá na recepção da empresa, ele não sabe o que fazer, ele nunca esteve numa empresa. Então, ele tem que fazer a inscrição dele na recepção, ele tem que passar pela catraca, ele tem que subir um elevador. Né? Então, até isso é muito rico. Nai, desculpa te cortar. Só para a gente está falando muito sobre o mercado de trabalho, porque a gente trabalha, o nosso projeto é para alunos do 3º ano do ensino médio. Então, ele está exatamente nessa etapa. Então, por isso que o foco é muito forte com isso. E o que a gente tenta fazer é tangibilizar a realidade, ou seja, é simular a realidade, é o que ele vai passar no próximo ano, no ano seguinte. Então, a gente tenta simular isso, né? Que é a lógica de homologia de processos. Né? A gente tenta ensiná-lo da maneira com que ele vai depois atuar. Então, a gente tenta fazer isso para que ele fique mais confortável e que ele vá aprendendo com isso. Né? Exatamente, bem lembrado. Então, a gente atua no 3º ano. Temos professores aqui de 1º, 2º, enfim, uma outra questão que a gente trabalha muito são os estudos. Né? Então, a gente também trouxe ali na reportagem a importância do aluno continuar a estudar. E não precisa ser um ensino superior. A gente também engaja ao ensino técnico, ao próprio cursinho, que daqui a pouco a Júlia vai falar um pouco.
a aprendizagem de idiomas. Então, que ele não pare, né? Que ali, ao final do ensino médio, a gente promove o que a gente chama de workshop de estudos. Acho que alguns já devem vivenciar isso como feira de profissões nas escolas, né? E o quanto isso também é rico e também pode ser uma eletiva. Vale a gente falar também da reflexão sobre o projeto de vida, né? Que é isso que a gente traz para o jovem. O que ele quer fazer da vida, né? Qual que é o meu projeto de vida? Porque, às vezes, é uma reflexão que a gente, como adulto, nunca teve e nunca ninguém nos pediu para refletir sobre isso. Então, a gente sempre começa o trabalho refletindo sobre isso. Qual que é o projeto de vida? O que eu quero fazer? E, depois disso, quais são os passos para eu alcançar? O que a gente percebeu é que, muitas vezes, o aluno ele não sabe organizar o próprio tempo dele da sala de aula. Então, ele não sabe estudar, ele não sabe como estudar, como que ele organiza. Então, o que a gente faz também muito é isso, é mostrar para ele como que ele deve estudar, o que ele deve pesquisar, para que ele tenha uma reflexão sobre o projeto de vida, sobre o que ele quer desenvolver na carreira dele e que carreira ele quer desenvolver. Então, a gente pega muito do básico, e acho que esse foi uma coisa muito interessante que a gente percebeu, que o básico que não é tão básico, porque ninguém faz. É tipo matemática básica, né? Como se fosse matemática básica. Todo mundo parte da premissa que todo mundo sabe, então ninguém ensina. E aí a gente vai pulando algumas etapas. Então, a gente parte da lógica de que esse aluno ainda não refletiu sobre isso. Se ele refletiu, ele caminha mais rápido, senão ele começa a pensar. A gente tem, nos nossos projetos, muitos alunos que tinham sonhos de ter determinadas carreiras e que depois foram entender um pouco mais outras carreiras, outras possibilidades, e mudaram, porque eles começaram a entender e a abrir outros horizontes. Então, a gente faz muita coisa de visita a empresas, para que esse aluno tenha a oportunidade de conhecer outros mundos, que às vezes está muito distante da nossa realidade, mas que pode ser uma boa oportunidade para ele. Então, a gente sempre tenta, acho que vale falar, né, dessa reflexão, como que a gente desenvolve esse trabalho com esse aluno para que ele reflita sobre que mudança que ele quer fazer, né? Acho que ele comece a pensar sobre o projeto de vida, né? Exatamente. O projeto de vida na escola de vocês também deve andar separado da eletiva, né? Então, acho que a grande curiosidade de vocês hoje é como fazer essas duas coisas caminharem. Então, acho que eu trouxe alguns exemplos. A Aline me lembrou de um dos dados que a gente trouxe de português e matemática. Então, por exemplo, a gente trabalha comunicação e raciocínio lógico, muito próximo do professor das disciplinas, do período regular, mas também muito voltado para o que ele vai vivenciar. Então, como falar em público, como se comunicar por um e-mail, pelo telefone. Então, muitos jovens ligam no nosso escritório e falam, quem está falando? Né? Então, a questão do bom dia, por favor. Né? Por quê? Porque não é uma prática. A gente, né, hoje quase já nem liga, a gente só fala por WhatsApp. Então, parece uma comunicação muito básica, mas aí também entrando com todas as questões do português. A gramática, a gente tem um parceiro que a gente treina a redação. Então, inclusive, muitos jovens entram no nosso projeto por conta disso. Ele quer tirar a nota 1000 no Enem. Né? Então, isso também pode ser uma eletiva, oficina de redação, trabalhar, treinar, refazer, testar novamente, para que lá no final do ano ele tenha uma boa nota no Enem mesmo. A parte de matemática, de raciocínio lógico, então, também voltada para esse mercado de trabalho. O que é uma nota fiscal? O que é um fluxo de caixa? Se eu for trabalhar no caixa, como passar um troco? Então, vejam que é uma matemática mais aplicada, né, e que pode ser super uma eletiva. Né? Você está trabalhando junto com o professor da regular e ainda está reforçando esse conteúdo.